Você quer saber o que é dormir ao lado de um homem por 40 anos, sabendo que ele criou um filho que não era dele? Pois eu sei. E não tem noite que o travesseiro não me cobre essa dívida. Tem gente que acha que o pior é ser traída, mas eu aprendi que trair com o silêncio pode ser ainda mais cruel. Casei grávida e escondi o pai verdadeiro. Fiz isso para não morrer de vergonha, para não ver minha mãe desabar e para não ser chamada de perdida nas bocas do povo de Mogi Mirim. Naquela época, em 1970, mulher sozinha com barriga era sentença. E o medo é uma coisa que come a gente por dentro, sabe? Eu achei que podia enganar o tempo, que bastava cuidar bem do menino, ser boa esposa, boa mãe, e o passado ia se apagar. Mas o passado é bicho teimoso. Dorme quieto, mas nunca morre. Hoje, com 76 anos, olho para trás e me pergunto, o que é pior? Viver uma mentira para proteger quem se ama ou dizer a verdade e perder tudo? Essa é a história da minha vida, e talvez da de muitas mulheres que aprenderam cedo demais que o amor, às vezes, vem misturado com culpa. A história que você está prestes a ouvir é um novelo de fios frágeis, tecido ao longo de décadas com o silêncio, o medo e um amor que nasceu torto. É uma história sobre as verdades que enterramos e como elas, teimosas, sempre encontram um jeito de brotar de volta à superfície. Antes de desvendarmos o primeiro nó desse emaranhado que foi a vida de Almerinda, peço que, se você aprecia narrativas que exploram a profundidade da alma humana e os segredos que carregamos, considere se inscrever no nosso canal. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo histórias que, como esta, nos fazem refletir sobre o peso de nossas escolhas. Agora, voltemos ao dia em que tudo ruiu. O ar na sala de estar da casa de Almerinda Soares parecia sólido, pesado demais para ser respirado. O zumbido da geladeira na cozinha, normalmente um som de fundo reconfortante, era agora um ruído agudo, que perfurava o silêncio opressivo. Sobre a mesa de centro de madeira escura, polida com esmero por décadas, repousava um envelope branco. Não era uma conta, nem uma carta de um parente distante. Era um veredito. Dentro dele, a verdade de 44 anos estava impressa em tinta preta, fria e impessoal. Almerinda, aos seus 66 anos, sentia cada um deles pesar em seus ombros. As mãos, nodosas pela artrite e pelo trabalho de uma vida inteira na máquina de costura, estavam crispadas em seu colo. Seu olhar se desviava do envelope para o rosto do marido, Anselmo, sentado na poltrona em frente. O rosto dele, sulcado pelo sol da usina e pelo tempo, era uma máscara indecifrável. Ele não a olhava. Seus olhos estavam fixos no filho, José Augusto, que segurava o envelope com uma delicadeza que contradizia a tempestade que se formava em seu interior. Pai, mãe, a voz de José Augusto saiu rouca, um fiapo. O médico ligou. Os resultados chegaram. Ninguém se moveu. Era o clímax de uma tensão que vinha crescendo há semanas, desde que o pequeno Arthur, o neto de 5 anos, fora diagnosticado com uma condição genética rara. Os médicos precisavam mapear a linhagem familiar para entender os riscos e as melhores formas de tratamento. Foi um pedido clínico, prático. Para Almerinda, foi uma sentença de morte para o mundo que ela construiu com tanto cuidado. Ela havia tentado de tudo. Bobagem, meu filho. Para que mexer com isso? Coisa de médico que gosta de inventar moda, dissera, com uma leveza que não sentia. A gente sempre foi forte. Nossa família não tem dessas coisas. Mas José Augusto, um homem metódico e preocupado com o filho, insistiu. E agora, o papel estava ali. Com um suspiro que pareceu carregar todo o ar da sala, José Augusto rasgou o envelope. Seus olhos percorreram as linhas do laudo. Primeiro com a concentração de um pai buscando respostas para a saúde do filho. Depois com uma confusão crescente. Ele franziu a testa. Releu um parágrafo. O movimento de seus olhos parou. Ele ergueu o rosto, e o olhar que dirigiu a Anselmo era de pura incredulidade. Não, não pode ser, ele murmurou, a folha de papel tremendo em sua mão. Tem alguma coisa errada. Um erro do laboratório. Anselmo, que até então parecia uma estátua de sal, inclinou-se para a frente. O que foi, menino? Fale de uma vez. Sua voz era grave. Um trovão baixo antes da tempestade. José Augusto engoliu em seco. O exame... Ele compara os marcadores genéticos. Para o Arthur, está tudo certo. Eles identificaram a linha materna. A sua mãe. Ele fez uma pausa. O fôlego faltando. Mas...
Para a compatibilidade paterna, diz que há 0% de probabilidade de o Senhor. Ele olhou para Anselmo, o homem que o ensinou a andar de bicicleta, que o carregou nos ombros, que o abraçou em sua formatura, ser meu pai biológico. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Foi um silêncio que tinha peso, cor e cheiro. Um silêncio que sugou todo o som, toda a cor, toda a vida daquela sala. Almerinda sentiu o chão desaparecer sob seus pés. O segredo que ela carregara no ventre e na alma por mais de 4 décadas estava ali, exposto sob a luz amarelada da lâmpada da sala. Anselmo não gritou, não a acusou. Ele simplesmente se levantou. O movimento lento, calculado, como o de um homem velho que de repente se sentia milenar. Seus olhos, antes indecifráveis, agora eram 2 poços de uma dor tão profunda que Almerinda não conseguiu sustentar o olhar. Era uma dor que não vinha da raiva, mas da aniquilação. A base de sua vida, o pilar de seu orgulho, sua paternidade, havia sido pulverizada por uma folha de papel. Ele caminhou até a porta, sem olhar para trás. Cada passo ecoava no assoalho de madeira como uma martelada em um caixão. José Augusto, paralisado, só conseguiu balbuciar um "Pai, espera." Anselmo parou com a mão na maçaneta. Sem se virar, ele falou, e sua voz não era mais um trovão. Era o som de algo se quebrando por dentro, um sussurro seco e sem vida. "Eu não sou seu pai." A porta se abriu e se fechou com um clique suave. E então, ele se foi. Almerinda ficou para trás, no epicentro do terremoto que ela mesma criara, soterrada pelos escombros de sua mentira. O zumbido da geladeira continuava, indiferente, marcando o primeiro segundo de uma vida que ela não sabia mais como viver. Para entender a magnitude daquele clique da porta, era preciso voltar no tempo. Voltar para Mogi Mirim de 1970, uma cidadezinha no interior de São Paulo, onde a poeira das estradas de terra se misturava com o cheiro adocicado da cana-de-açúcar vindo da usina. A vida corria num ritmo ditado pelo sol e pelo sino da igreja. As notícias viajavam mais rápido nas conversas das comadres na porta da venda do que no rádio. E a honra de uma família era um patrimônio tão valioso quanto a terra que cultivavam. Nesse mundo, vivia Almerinda Soares, uma moça de 22 anos, com olhos da cor de mel e cabelos castanhos, sempre presos num coque arrumado. Ela não era a mais bonita do bairro, mas havia nela uma vivacidade, uma chama que transparecia em seu sorriso fácil e no jeito rápido com que suas mãos se moviam, seja descascando laranjas ou guiando o tecido sob a agulha de sua máquina de costura Singer. Filha de meeiros, Almerinda cresceu num sítio pequeno, onde o horizonte era limitado pelas plantações de milho e pela cerca de arame farpado. A vida era dura, de trabalho de sol a sol. Seu pai, um homem calado e curvado pela lida, e sua mãe, uma mulher de fé inabalável e mãos calejadas, lhe ensinaram o valor do trabalho e o temor a Deus. Mas em segredo, Almerinda sonhava com algo mais. Seu refúgio era o pequeno quarto que dividia com a irmã mais nova. Ali, entre retalhos de chita e carretéis de linha, ela criava um mundo diferente. Costurava vestidos para as moças da cidade, e em cada peça que entregava, ia um pouco de seus próprios desejos. Um vestido de baile com a saia rodada era a promessa de uma noite mágica. Um vestido de domingo, mais comportado, era a esperança de um bom casamento. Ela sonhava com um amor que a tirasse daquela rotina de poeira e suor. Um amor que soasse como as canções românticas que tocavam na Rádio Nacional. Seu cotidiano era um ciclo previsível. Ajudava na roça pela manhã, costurava à tarde, e à noite ajudava a mãe na cozinha. Aos domingos, a missa era o evento social da semana. As moças iam com seus melhores vestidos, muitos feitos por Almerinda, e os rapazes ficavam do lado de fora, no adro da igreja, avaliando as pretendentes com olhares discretos. Foi nesse cenário que 2 homens, tão diferentes quanto o dia e a noite, entraram em sua vida. O primeiro era Anselmo. Ele trabalhava na usina, um emprego estável e respeitado. Era um homem sério, de poucas palavras, mas de um olhar firme que parecia ver através das pessoas. Vivia com a mãe viúva numa casa simples, mas impecavelmente limpa, no perímetro urbano da cidade. Anselmo não era homem de galanteios ou promessas vazias. Sua corte era feita de gestos, um aceno de cabeça respeitoso na saída da missa, uma ajuda para carregar as compras da feira, um olhar demorado durante as quermesses.
As mães da vizinhança o apontavam como o bom partido, trabalhador, honesto, um homem para construir uma família. Almerinda o respeitava. Via nele a segurança e a estabilidade que seus pais tanto prezavam. Ele era a personificação da vida que esperavam para ela. Uma vida boa, correta, mas previsível como o nascer do sol. O segundo homem não pertencia àquele lugar. Ele era um forasteiro, um cometa que cruzou o céu pacato de Mogi-mirim e deixou um rastro de fogo no coração de Almerinda. Seu nome era Antônio. Antônio era caminhoneiro. Sua casa era a estrada, e seu mundo era uma colcha de retalhos de cidades e sotaques. Ele apareceu num sábado à tarde, quando seu caminhão FNM azul quebrou na estrada principal, a poucos quilômetros do sítio da família Soares. Enquanto esperava a peça chegar de Campinas, ele se aboletou na única pensão da cidade e, para passar o tempo, foi ao baile que acontecia no salão paroquial. Almerinda estava lá, usando um vestido verde que ela mesma fizera, um tecido simples que ganhava vida em seu corpo. Ela estava sentada com um grupo de amigas, rindo e observando o salão, quando o viu entrar. Antônio não se parecia com os rapazes dali. Ele tinha um bronzeado que não era de lavoura, mas de sol de estrada. Usava uma camisa de botão aberta no peito e um sorriso fácil, quase insolente, que parecia convidar e desafiar ao mesmo tempo. Seus olhos negros faiscaram quando encontraram os de Almerinda. Ele não hesitou. Atravessou o salão com a confiança de quem está acostumado a conseguir o que quer e atirou para dançar. A mão dele em suas costas era firme, quente. Ele não dançava como os rapazes locais, com passos marcados e uma distância respeitosa. Ele a conduzia com uma intimidade que a deixou sem fôlego. O corpo dele próximo, o cheiro de loção de barba e de um mundo distante a envolvendo. Nunca vi uma moça com olhos de mel como os seus por essas bandas. Ele sussurrou perto de seu ouvido, a voz rouca fazendo sua pele se arrepiar. Naquela noite, Antônio contou a ela histórias de lugares que ela só conhecia pelos nomes nos sacos de adubo. O Porto de Santos, as serras de Minas, o calor do Nordeste. Ele falava de um mundo vasto, cheio de possibilidades. Um mundo que contrastava violentamente com seu horizonte de pés de milho. Para uma jovem cujos sonhos eram feitos de pano e linha, Antônio era a promessa de um tecido muito mais rico e exótico. Enquanto isso, do outro lado do salão, Anselmo observava. Ele estava encostado numa coluna, o copo de guaraná intocado na mão. Seu rosto era uma carranca. Ele via o jeito que Antônio olhava para Almerinda, o jeito que ela ria para ele, e sentia um incômodo, uma premonição. Anselmo era como uma rocha, sólido e imóvel. Antônio era como o fogo, brilhante, quente, mas perigoso e incontrolável. E Almerinda, naquele momento, estava hipnotizada pela dança das chamas. Nos dias que se seguiram, enquanto o caminhão esperava o concerto, Antônio se fez presente. Aparecia de surpresa no portão do sítio com uma flor colhida na beira da estrada. Encontrava-a na cidade quando ela ia entregar uma costura. Cada encontro era roubado, secreto, o que só aumentava a excitação. Ele a beijou pela primeira vez debaixo de um pé de manga, ao entardecer, e o mundo de Almerinda virou de cabeça para baixo. Aquele beijo não tinha nada da timidez que ela esperava de um primeiro beijo. Era urgente, cheio de uma paixão que ela não sabia que existia. Anselmo percebia a mudança nela. Almerinda andava distraída, com um brilho febril nos olhos. Ele tentou se aproximar, puxar conversa depois da missa, mas ela parecia distante, seus pensamentos a quilômetros dali, viajando na boleia de um caminhão azul. Ele não insistiu. Anselmo não era de competir. Ele esperava. Acreditava que o que é sólido permanece, enquanto o fogo, por mais intenso que seja, uma hora se apaga. O que ele não sabia era que aquele fogo deixaria para trás mais do que apenas cinzas. O romance de Almerinda e Antônio foi um vendaval. Durou apenas as 2 semanas que o caminhão levou para ser consertado, mas para ela, pareceu uma vida inteira. Eles se encontravam às escondidas no final da tarde, perto do riacho que cortava a propriedade vizinha. Ali, sentados na grama, ele continuava a pintar com palavras o mundo que existia para além de Mogi-mirim. Um dia, eu te levo comigo, Mel, ele dizia, o apelido soando como música para ela. A gente viaja por esse Brasilzão todo. Você ia gostar de ver o mar. É uma água que não acaba mais, que nem o céu.
Almerinda se agarrava a cada palavra. Ela imaginava a si mesma ao lado dele, o vento da estrada em seus cabelos, deixando para trás a poeira, o cheiro de curral, a vida de obrigações. Antônio era a sua fuga, a sua chance de se tornar a heroína de uma daquelas novelas de rádio. A intimidade entre eles cresceu tão rápido e naturalmente quanto o mato depois da chuva. Ele a tocava com uma reverência que a desarmava, elogiando a maciez de sua pele, a curva de seu pescoço. E numa tarde quente e abafada, quando uma chuva de verão se anunciava no horizonte, eles se amaram ali, na beira do riacho, sobre a canga que ela levara. Foi rápido, desajeitado e assustador, mas para Almerinda foi a entrega definitiva. Ela havia lhe dado a única coisa de valor que uma moça de sua época possuía, e em troca, ele lhe prometeu o futuro. Eu volto para te buscar, ele jurou, enquanto a vestia com uma ternura que a fez chorar. É só eu entregar uma carga em Goiás e eu volto, coisa de 1 mês no máximo. Espere por mim. Ela acreditou. Como não acreditaria? O mundo dele era feito de idas e vindas. Era natural que ele tivesse que partir para poder voltar. No dia em que ele foi embora, Almerinda o observou da porteira do sítio. O motor do FNM roncava, poderoso. Ele se inclinou da janela e lhe deu um último beijo, o gosto de poeira e promessas em seus lábios. Não se esqueça de mim, Mel. E então o caminhão azul partiu, levantando uma nuvem de poeira vermelha que demorou a assentar. Almerinda ficou ali, parada, até o som do motor desaparecer por completo, sentindo um vazio que era ao mesmo tempo doloroso e cheio de esperança. As semanas se arrastaram. 1 mês se passou, depois outro. O calendário na parede da cozinha, que antes era um amigo que marcava a contagem regressiva, tornou-se um inimigo, cada folha virada um pequeno atestado do seu abandono. As cartas que ela escrevia para o endereço de uma caixa postal que ele lhe dera nunca foram respondidas. O caminhão azul não voltou a passar pela estrada. Antônio havia se tornado uma miragem, uma história que ela contava para si mesma para não enlouquecer. E então, o enjoo começou. A princípio, ela pensou que fosse algo que comera, mas a tontura matinal se tornou uma constante, e seus seios ficaram doloridos. Sua mãe, com a sabedoria prática do campo, a observava com um olhar desconfiado. O medo, um bicho frio e peçonhento, começou a se aninhar no estômago de Almerinda. Um medo que era maior que a saudade, maior que a decepção. Era o medo da desonra, da vergonha que mancharia não apenas a ela, mas toda a sua família. Numa manhã, depois de vomitar o café ralo, ela se olhou no pequeno espelho trincado do seu quarto. O reflexo era o de uma moça assustada, perdida. A verdade era inegável. Ela carregava no ventre o fruto de um amor de estrada, a prova viva de uma promessa deixada na poeira. O mundo de sonhos de Almerinda havia desmoronado, e em seu lugar erguia-se um muro de pânico e desespero. Ela estava sozinha, grávida, e à beira de um abismo social do qual, em 1970, poucas mulheres conseguiam escapar. O pânico de Almerinda era uma criatura viva que a sufocava durante a noite e a perseguia durante o dia. Cada olhar de sua mãe parecia uma acusação. Cada conversa sobre o casamento de alguma conhecida soava como uma sentença. Em Mogi Mirim, uma moça solteira e grávida era uma perdida, uma vergonha para os pais, um alvo para as línguas ferinas da cidade. Ela imaginava a cena, a decepção no rosto de seu pai, um homem que mal falava, mas cujo silêncio podia ser mais pesado que qualquer surra. Imaginava sua mãe de joelhos, rezando e chorando, chamando-a de ingrata, de pecadora. Ela tentou esconder. Usava vestidos mais largos, se curvava ligeiramente para disfarçar a barriga que ainda nem aparecia, mas que em sua mente já era um volume monstruoso. Perdeu o apetite, a alegria, o brilho nos olhos. A máquina de costura, antes sua confidente, agora era apenas um trabalho mecânico. Foi nesse estado de desespero que Anselmo ressurgiu. Ele nunca havia realmente desaparecido, mas sua presença discreta se tornou mais intencional. Percebendo a tristeza e o abatimento de Almerinda, ele se aproximou, não com perguntas, mas com uma gentileza silenciosa. Um dia, ele apareceu no portão do sítio com uma cesta de jabuticabas, as frutas pretas e brilhantes ainda presas aos galhos. Minha mãe disse que a senhora gosta. Ele disse, sem jeito, estendendo a cesta. Almerinda aceitou, sem conseguir encará-lo. A bondade dele, tão simples e honesta,
Era como sal na sua ferida. Ela se sentia uma fraude. Anselmo começou a visitá-la com mais frequência. Sentava-se na varanda com o pai dela e falava sobre a colheita, o preço da cana, o tempo. Eram conversas de homem, mas seus olhos sempre buscavam Almerinda. Ele parecia entender que algo estava errado, mas em sua maneira reservada, não a pressionava. Ele apenas estava ali, uma presença sólida e constante. Num domingo à tarde, depois de uma dessas visitas, quando ele se preparava para ir embora, ele a chamou para perto do portão. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e roxo. Almerinda, ele começou, a voz um pouco mais baixa que o normal. Eu sei que a senhora não anda bem. Não sei o que é, e não vou perguntar. Mas eu queria que soubesse que eu tenho muito respeito pela senhora e pela sua família. Ele fez uma pausa, buscando as palavras. Eu sou um homem simples. Não tenho muito para oferecer, só meu trabalho e meu nome, mas é um nome limpo. E eu queria pedir sua mão em casamento. As palavras caíram sobre Almerinda como pedras. Casamento, a solução, a salvação, o caminho para esconder sua vergonha, para dar um nome ao seu filho, para poupar seus pais da humilhação. Mas era também uma mentira monumental que ela teria que carregar para o resto da vida. Casar-se com aquele homem bom, honesto, e dar a ele um filho que não era seu. Ela olhou para o rosto dele, para a sinceridade em seus olhos. Ele não merecia aquilo, mas o que ela merecia, abandonada, grávida, aterrorizada. Naquele momento, a sobrevivência falou mais alto que a consciência. O medo do julgamento era mais forte que a culpa da mentira. Uma lágrima silenciosa escorreu por seu rosto. Anselmo, interpretando mal, achou que era de emoção. Ele deu um passo à frente, hesitante. Eu posso te fazer feliz, Almerinda. Eu prometo que vou cuidar de você. E da nossa família. Nossa família. A expressão a atingiu em cheio. Ela estava prestes a criar uma família sobre uma fundação podre. Ela fechou os olhos, e a imagem de Antônio, sorrindo na boleia do caminhão, surgiu em sua mente. Era uma imagem desbotada, quase um fantasma. A realidade era o homem à sua frente, oferecendo-lhe uma tábua de salvação. Com um nó na garganta que quase a impediu de falar, Almerinda conseguiu sussurrar uma única palavra. Sim. O sim foi silencioso, quase inaudível, mas selou seu destino. Anselmo abriu um sorriso raro, um sorriso que iluminou seu rosto sério, e a fez sentir a primeira pontada aguda da culpa que se tornaria sua companheira inseparável. O casamento foi marcado às pressas, para aproveitar a época da colheita, como sua mãe explicou às vizinhas, que cochichavam sobre a pressa repentina. Almerinda entrou na igreja com um vestido branco que ela mesma costurou, a barriga de quase 3 meses escondida sob camadas de tecido, sentindo-se a maior das pecadoras naquele lugar sagrado. Ela caminhou em direção ao altar, em direção a Anselmo, em direção à sua vida de mentiras. Os primeiros anos do casamento foram vividos sob uma névoa de ansiedade para Almerinda. Eles se mudaram para a casa de Anselmo, uma construção simples de tijolos à vista, com um pequeno jardim na frente que a mãe dele, uma senhora já idosa e igualmente quieta, cuidava com devoção. Era uma casa limpa, ordenada, mas silenciosa. O silêncio era a linguagem de Anselmo. Ele demonstrava seu afeto com ações, não com palavras. Chegava do trabalho na usina, o corpo cansado e coberto por uma fina camada de fuligem de cana. Tomava seu banho, jantava e sentava-se na varanda para ouvir o rádio. Não era um homem de conversas triviais. Almerinda, acostumada com a tagarelice de sua mãe e irmã, sentia o peso daquele silêncio. Muitas vezes, ela o interpretava como desconfiança. Cada vez que ele a olhava por mais tempo, seu coração gelava. Será que ele sabe? Será que ele desconfia? A pergunta era um mantra torturante em sua mente. Ela vivia em constante estado de alerta, medindo cada palavra, cada gesto. A gravidez avançava, e com ela, o alívio de ter uma desculpa socialmente aceitável para o seu estado. As vizinhas paravam de cochichar e começavam a lhe dar conselhos, a tricotar sapatinhos de lã. Ela era, aos olhos de todos, a esposa de Anselmo, esperando o primeiro filho do casal. Uma imagem de normalidade que ela se agarrava com todas as forças. Anselmo era um marido cuidadoso, à sua maneira. Ele não fazia carinho em sua barriga nem falava com o bebê, como ela via em filmes.
mas ele se certificava de que ela comesse bem, que não fizesse esforço. Certa vez, ele mesmo construiu um banquinho mais baixo para que ela pudesse descansar os pés enquanto costurava, sem que ela pedisse. Eram esses pequenos atos que a desarmavam e, ao mesmo tempo, aprofundavam sua culpa. Ele estava sendo um bom marido para uma esposa que o enganava de forma tão fundamental. A noite era o pior momento. Deitada ao lado dele na cama, no escuro do quarto, Almerinda sentia o peso de sua mentira esmagá-la. Ela ouvia a respiração ritmada de Anselmo, o homem que dormia o sono dos justos, e se sentia um monstro. Rezava em silêncio, pedia perdão a Deus, mas sabia que seu pecado não era algo que se confessava, era algo com que se vivia. Quando a bolsa estourou, numa noite chuvosa de fevereiro, foi Anselmo quem a amparou. Ele não entrou em pânico. Com uma calma impressionante, ele a ajudou a se vestir, chamou o único táxi da cidade e a levou para a Santa Casa. Durante o trabalho de parto, ele ficou do lado de fora, andando de um lado para o outro no corredor. Almerinda podia ouvi-lo através da porta, os passos pesados e constantes, uma presença que, apesar de tudo, lhe dava uma estranha sensação de segurança. E então, o choro do bebê ecoou pelo corredor. Um menino, saudável, forte. Quando a enfermeira o trouxe, enrolado num cobertor azul, e o colocou nos braços de Almerinda, algo dentro dela mudou. O medo e a culpa não desapareceram, mas foram empurrados para o lado por uma onda de amor tão avassaladora que a deixou sem ar. Aquele era seu filho. Seu. Quando Anselmo entrou no quarto, seu rosto estava cansado, mas seus olhos brilhavam. Ele se aproximou da cama devagar, como se tivesse medo de quebrar o momento. Olhou para o pequeno rosto enrugado do bebê, e pela primeira vez desde que se casaram, Almerinda o viu chorar. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto ele estendia um dedo calejado e tocava a mão minúscula do menino. Ele é perfeito, Anselmo sussurrou. Qual vai ser o nome dele? Almerinda o olhou, o coração apertado. Eu pensei em José Augusto. José Augusto, Anselmo repetiu, testando o nome na boca. É um nome forte. O meu filho, José Augusto. Naquele instante, ao ouvir a palavra meu, dita com tanto orgulho, com tanta verdade, Almerinda soube que sua mentira não era mais apenas sua. Ela havia dado a Anselmo um presente envenenado. Ela lhe dera um filho para amar, mas roubara-lhe a verdade. A culpa, que antes crescia em seu ventre junto com o bebê, agora se instalara permanentemente em seu coração. A vida seguiu seu curso, e a casa silenciosa ganhou um novo som. O choro, as risadas e o balbucio de José Augusto. O menino se tornou o centro do universo de Anselmo. O homem que mal falava com a esposa passava horas conversando com o bebê em sua própria linguagem de grunhidos e sons engraçados. Quando chegava da usina, seu primeiro ato, antes mesmo de tirar as botas sujas de melaço, era ir até o berço e pegar o filho no colo. Almerinda observava essas cenas com um misto de alívio e agonia. O amor de Anselmo por José Augusto era a validação de sua farsa, a garantia de que seu segredo estava seguro. Mas cada demonstração de afeto paterno era uma faca que se torcia em seu peito. Era um amor imerecido, construído sobre o engano. À medida que José Augusto crescia, o laço entre ele e Anselmo se fortalecia. Anselmo não era um pai de palavras doces ou abraços fáceis, mas sua paternidade se manifestava em cada gesto. Foi ele quem ensinou o menino a soltar pipa no campo atrás da casa, correndo desajeitadamente com o carretel na mão. Foi ele quem o levou para pescar no rio Mogi Guaçu pela primeira vez, ensinando com paciência a colocar a isca no anzol. Foi ele quem, nas noites de febre, ficava acordado ao lado da cama do menino, colocando panos úmidos em sua testa. Almerinda era uma boa mãe. Cuidava da casa, das roupas, da comida. Ensinou o filho a ler antes mesmo de ele ir para a escola. Amava-o com uma ferocidade que a surpreendia. Mas sempre havia uma sombra em seu amor, a consciência de que a família feliz que eles aparentavam ser era uma ilusão. Ela via traços de Antônio no filho, o sorriso fácil, um certo jeito de inclinar a cabeça, a teimosia, e cada vez que notava uma dessas semelhanças, seu sangue gelava. Anselmo, em sua simplicidade, nunca pareceu notar. Para ele, José Augusto era seu reflexo, a continuação de seu sangue,
Mesmo que o menino tivesse os olhos claros da família de Almerinda e um temperamento mais expansivo que o seu. Puxou a mãe. Ele dizia com um raro sorriso, quando o menino fazia alguma estripulia, e Almerinda sorria de volta. Um sorriso que não alcançava seus olhos. Havia momentos em que a culpa a consumia de tal forma que ela mal conseguia funcionar. Uma vez, durante a festa de aniversário de 5 anos de José Augusto, a casa estava cheia de parentes e vizinhos. Anselmo ergueu o filho no ar, radiante de orgulho, e disse em voz alta para quem quisesse ouvir: "Esse é o meu garoto, o maior presente que Deus me deu." Todos aplaudiram. Almerinda sentiu o ar lhe faltar. Teve que correr para o quintal, fingindo que ia buscar mais refrigerante, e se encostou na parede dos fundos, ofegante, as lágrimas queimando seus olhos. O maior presente que Anselmo recebera era a maior mentira que ela já contara. Como Deus podia permitir uma felicidade tão torta? Naquela noite, depois que todos foram embora, e a casa voltou ao seu silêncio habitual, ela observou Anselmo colocar o filho sonolento na cama. Ele ajeitou o cobertor, deu um beijo na testa do menino e ficou ali, parado, apenas olhando para ele por um longo tempo. Havia em seu rosto uma expressão de amor tão puro, tão incondicional, que Almerinda sentiu um nó se formar em sua garganta. Ela era a guardiã de um segredo que tinha o poder de destruir aquele homem bom, e a responsabilidade de carregar aquele fardo, dia após dia, era a sua penitência silenciosa. Viver com um segredo daquela magnitude era como morar numa casa com uma rachadura na fundação. Na maior parte do tempo, era possível ignorá-la, cobri-la com um tapete, desviar o olhar. Mas de vez em quando, a casa tremia, e a rachadura parecia se alargar, ameaçando derrubar tudo. A primeira vez que o pânico a atingiu de verdade foi quando José Augusto tinha uns 7 anos e caiu de uma goiabeira no quintal. Ele quebrou o braço, e a corrida para o hospital foi desesperadora. Na sala de espera, enquanto o menino era atendido, o médico veio falar com eles e começou a fazer perguntas para preencher a ficha. "Tipo sanguíneo do pai?" Ele perguntou a Anselmo, a caneta pousada sobre o papel. Anselmo respondeu prontamente: "O meu é A positivo." "E o da mãe?" O médico se virou para Almerinda. "O meu é o negativo." Ela respondeu, a voz fraca. José Augusto, que estava sendo medicado, tinha o tipo sanguíneo B positivo. Almerinda sabia disso desde o nascimento, mas nunca havia pensado nas implicações. Ela não era uma mulher estudada, mas lembrava-se vagamente de algo que aprendeu na escola sobre tipos sanguíneos. Um casal A+ e O não poderia ter um filho B+. Seu coração disparou. Ela olhou para o médico, esperando que ele fizesse a conexão, que seu rosto se transformasse numa máscara de acusação. Olhou para Anselmo, temendo que ele, mesmo com seu pouco estudo, percebesse a anomalia. Mas o médico estava com pressa. O hospital estava cheio. Ele apenas anotou a informação sem pestanejar. E Anselmo, preocupado com o braço quebrado do filho, não deu a mínima para as letras e os sinais na ficha médica. O perigo passou, mas a cicatriz do susto ficou em Almerinda. Naquela noite, ela não conseguiu dormir, repassando a cena em sua mente, aterrorizada com a fragilidade de sua mentira. Outras vezes, o perigo vinha de fontes mais mundanas. As comadres da vizinhança, com seus olhos de lince, adoravam fazer comparações. "Nossa, Almerinda, o Zé Augusto não se parece nada com o Anselmo, não é?" comentou Dona Yolanda, uma vizinha de língua afiada, enquanto estendia roupas no varal. "O Anselmo é tão moreno, fechado. O menino é claro, de sorriso fácil. Puxou todinho a sua família, né?" "É, puxou a mim", Almerinda respondia, forçando um sorriso e tentando mudar de assunto rapidamente. "Olha que tempo bonito para secar roupa, não é mesmo?" Mas as palavras ficavam ecoando em sua cabeça. Ela começou a examinar o filho com um olhar crítico, buscando desesperadamente qualquer traço de Anselmo nele. Um jeito de andar, um costume, qualquer coisa que pudesse usar como âncora para sua farsa. Mas a verdade é que José Augusto era a imagem de Antônio, uma versão mais jovem e inocente do caminhoneiro que a abandonara. O medo a tornava superprotetora. Ela evitava conversas sobre o passado, desviava de perguntas sobre o início de seu namoro com Anselmo. Quando parentes mais velhos com a memória falha, confundiam as datas. "Mas vocês não casaram em junho?" Jurava que foi depois da festa de São João.
Ela os corrigia com uma firmeza que beirava a grosseria. Anselmo, alheio a tudo, via a preocupação dela como um traço de sua personalidade. A Almerinda se preocupa demais, ele dizia aos amigos, com uma espécie de orgulho. Cuida do menino como uma leoa. Ele não podia imaginar que a leoa não estava protegendo o filhote de perigos externos, mas sim do fantasma do seu verdadeiro pai e da verdade que ela carregava como um fardo. Cada dia que passava sem que o segredo fosse descoberto era uma pequena vitória, mas também um tijolo a mais no muro que a separava do marido e, de certa forma, do próprio filho. A fachada de família feliz continuava de pé, mas Almerinda sentia as rachaduras se multiplicando sob a superfície. Antônio nunca mais voltou. Ele se tornou menos uma pessoa real e mais um personagem de um passado distante, quase um sonho. No entanto, o fantasma de sua presença persistia, assombrando Almerinda nos momentos mais inesperados. Às vezes, era o som de um motor de caminhão roncando na estrada que passava a poucos quilômetros da cidade. Quando ouvia aquele som grave e potente, seu coração dava um salto. Ela parava o que estava fazendo, costurando, cozinhando, varrendo a casa, e ia até a janela, espiando pela cortina de renda. Via o caminhão passar, uma mancha de cor e poeira, e por um segundo imaginava que era o FNM azul, que Antônio estava voltando para buscá-la, como prometera. A fantasia durava apenas um instante, logo substituída pela realidade fria e pela onda de pavor. E se ele voltasse? O que ela faria? O que diria? A ideia era tão aterrorizante quanto a do seu abandono. Outras vezes, a assombração vinha pelo rádio. Antônio gostava de música sertaneja, aquelas canções antigas que falavam de amor, saudade e estradas. Quando uma dessas músicas tocava na rádio AM, que Anselmo ouvia religiosamente, Almerinda era transportada de volta para as tardes quentes à beira do riacho. Ela se lembrava da voz dele, rouca, cantando baixinho junto com o rádio do caminhão. A memória era tão vívida que ela quase podia sentir o cheiro dele, uma mistura de diesel, suor e loção barata. Nessas horas, uma melancolia profunda a invadia. Não era exatamente amor o que sentia, ou talvez fosse, mas um amor fossilizado, a lembrança de uma paixão juvenil, que resultara em consequências tão pesadas. Era uma saudade não do homem, mas da moça que ela fora, da ingenuidade que perdera para sempre. Anselmo não gostava de viajar. Seu mundo era Mogi Mirim, a casa, a usina. "Para que ir longe se tudo que eu preciso tá aqui?" ele costumava dizer, olhando para Almerinda e José Augusto. A frase, que deveria ser um conforto, soava para ela como uma ironia cruel. O mundo de Anselmo era pequeno e seguro. O dela era assombrado por um homem cujo mundo era a estrada sem fim. Houve uma única vez em que a possibilidade de um encontro se tornou real. José Augusto, já com uns 15 anos, participava de um campeonato de futebol escolar em uma cidade vizinha. No caminho de volta, o ônibus em que estavam passou por um grande posto de gasolina na beira da rodovia, um ponto de parada famoso para caminhoneiros. Almerinda, que acompanhava o time como uma das mães voluntárias, sentiu o estômago gelar ao ver a fileira de caminhões estacionados. E então ela o viu. Um FNM azul, do mesmo modelo do de Antônio, parado perto da lanchonete. O coração dela martelou contra as costelas. As mãos suaram. Ela se encolheu no assento do ônibus, tentando se tornar invisível, rezando para que o motorista não parasse ali. E se ele estivesse lá dentro? E se ele a visse? Pior, e se ele visse José Augusto, a cópia exata de si mesmo, e fizesse as contas? O ônibus passou direto. Almerinda soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Olhou para o filho que dormia no banco ao lado, a cabeça apoiada na janela, alheio à tempestade que se passara dentro dela. Naquele momento, ela sentiu um lampejo de ódio por Antônio. Ódio por ele tê-la abandonado, mas também ódio por ele ter o poder de, mesmo ausente, virar seu mundo de cabeça para baixo com a simples possibilidade de sua existência. Ela chegou à conclusão de que o fantasma de Antônio não era uma ameaça externa. Ele vivia dentro dela. Ele era a personificação de seu segredo, o lembrete constante da vida que ela poderia ter tido e da mentira que escolhera viver. Ele era o caminhoneiro que nunca parava, sempre em movimento em suas memórias, enquanto ela estava presa, parada no tempo,
na casa silenciosa que construiu com Anselmo. O tempo tem um jeito curioso de assentar a poeira. Os anos se passaram, e a rotina se encarregou de normalizar o extraordinário. José Augusto deixou de ser um menino e se tornou um homem. E ele se tornou um bom homem. Um homem honesto, trabalhador, de caráter, qualidades que Almerinda sabia, com uma pontada de dor, que ele não herdara do pai biológico, mas sim do pai que o criou. Anselmo investiu tudo o que tinha no filho. Trabalhava horas extras na usina. Economizava cada centavo para garantir que José Augusto tivesse as oportunidades que ele nunca teve. Meu filho vai ser doutor, ele dizia, com um orgulho que mal cabia no peito. E José Augusto, querendo retribuir o sacrifício do pai, se dedicou aos estudos. Ele não se tornou doutor, mas se formou em administração de empresas numa faculdade em Campinas, sendo o primeiro da família a ter um diploma de nível superior. O laço entre pai e filho era a viga mestra daquela família. Eles compartilhavam um entendimento que ia além das palavras. Quando José Augusto comprou seu primeiro carro, um Fusca usado, foi Anselmo quem passou o fim de semana inteiro com ele, deitado debaixo do motor, ensinando-o a trocar o óleo e a verificar as velas. Quando José Augusto decidiu pedir sua namorada, Lúcia, em casamento, a primeira pessoa a quem ele contou foi Anselmo. Eles celebraram com uma cerveja na varanda, em silêncio, como era de seu feitio, mas o olhar de aprovação e felicidade de Anselmo dizia tudo. Almerinda observava essa relação com uma mistura de gratidão e melancolia. Via em seu filho a personificação do melhor de Anselmo, a dedicação, a seriedade, o senso de responsabilidade. Era como se o amor e a criação tivessem se sobreposto à biologia, moldando José Augusto à imagem e semelhança do homem que ele chamava de pai. E isso era para ela a prova de que, talvez, sua mentira tivesse valido a pena. De seu ato de desespero, de sua enganação, nascera algo bom, algo puro. Um homem de valor e uma relação de amor genuíno entre pai e filho. Mas essa constatação não a absolvia. Pelo contrário, tornava a traição ainda mais cruel. Anselmo amava José Augusto não apenas como um filho, mas como sua continuação, seu legado. Ele via no jovem administrador o triunfo de sua própria vida de trabalho duro. E tudo isso era uma farsa. O fruto que Anselmo colhia com tanto orgulho havia sido plantado por outro. No dia do casamento de José Augusto e Lúcia, a igreja estava lotada. Almerinda, sentada no primeiro banco, via Anselmo ao lado do filho no altar. Ambos usavam ternos bem cortados, e Anselmo, normalmente tão contido, não conseguia esconder a emoção. Quando a noiva entrou, ele deu um tapinha no ombro de José Augusto, um gesto de "Chegou a hora, meu filho". Durante a festa, Anselmo fez um brinde. Ele ergueu a taça, a mão tremendo um pouco, e disse com a voz embargada: "Eu não sou homem de discurso, mas hoje eu preciso dizer. Eu olho para o meu filho, José Augusto, um homem feito, casando com uma moça de bem, e vejo que tudo valeu a pena. Tudo. Ter um filho como você é a maior honra da minha vida". As palavras, destinadas a celebrar, caíram sobre Almerinda como um golpe. A honra de Anselmo estava fincada em solo falso. Ela sorriu, aplaudiu junto com os outros convidados, mas por dentro estava se desfazendo. O fruto de sua mentira era um homem maravilhoso, mas o preço daquela colheita era a verdade de um homem bom. E ela sabia que, um dia, a conta chegaria. Ela apenas não imaginava que seria tão alta. A felicidade da família parecia completa com a chegada de Arthur, o primeiro e único neto. O menino, com seus cabelos cacheados e olhos curiosos, trouxe uma nova luz para a casa de Almerinda e Anselmo. Anselmo, que já era um pai devotado, tornou-se um avô babão. Passava horas no chão da sala, montando blocos de brinquedo com o neto, sua risada grave e rara, ecoando pela casa. "Agora sim a família está completa", ele disse a Almerinda numa tarde, enquanto observavam José Augusto e Lúcia brincando com o pequeno Arthur no jardim. Havia uma paz, uma sensação de ciclo completo, que parecia ter finalmente silenciado os fantasmas de Almerinda. O segredo estava enterrado tão fundo que ela mesma quase se esquecera dele. A mentira se tornara sua verdade. Mas a vida tem uma maneira implacável de desenterrar o que foi escondido. Quando Arthur tinha 4 anos, ele começou a apresentar sintomas preocupantes. Cansaço extremo,
infecções recorrentes, uma palidez que não passava. O que começou como uma série de visitas ao pediatra local, logo se transformou em uma peregrinação a especialistas em Campinas e São Paulo. O diagnóstico foi um soco no estômago da família. Uma doença genética rara. Uma imunodeficiência que tornava seu corpo vulnerável a qualquer infecção. Os médicos explicaram que era uma condição hereditária e que, para entenderem a progressão e as opções de tratamento, que poderiam incluir até mesmo um transplante de medula, era crucial mapear o histórico genético da família. Precisaremos fazer um sequenciamento genético completo, disse o geneticista, um homem de fala calma e olhar sério. Vamos coletar amostras de sangue do Arthur de vocês dois. Ele apontou para José Augusto e Lúcia, e, se possível, dos avós. Quanto mais completa a árvore genealógica, mais informações teremos. José Augusto e Lúcia concordaram imediatamente, desesperados por qualquer coisa que pudesse ajudar o filho. Naquela noite, eles foram à casa dos pais para dar a notícia e explicar a necessidade dos exames. Para Anselmo e Lúcia, era apenas um procedimento médico, um passo necessário para salvar o neto. Para Almerinda, a frase mapear o histórico genético soou como o martelo de um juiz batendo para anunciar sua sentença. Genética, sangue, DNA. Eram palavras que não existiam em seu vocabulário em 1970, mas que agora se erguiam como carrascos. Um exame de sangue não mente. Ele não se importa com as histórias que contamos, com as vidas que construímos. Ele apenas revela a verdade biológica, nua e crua. Mas, precisa mesmo? Almerinda perguntou, a voz um fio. Eu tenho medo de agulha, você sabe, meu filho. José Augusto a olhou com carinho, mas com firmeza. Mãe, é pelo Arthur. É importante. Todos nós vamos fazer. O pai, eu, a Lúcia, os pais dela. É um procedimento simples, só tirar um pouco de sangue. Anselmo, pragmático como sempre, interveio. Deixe de bobagem, mulher. Se é para ajudar o nosso neto, a gente faz até o diabo. Diga quando e onde, meu filho. Estaremos lá. Almerinda sentiu o chão se abrir. Não havia saída. Recusar-se a fazer o exame levantaria suspeitas que seriam ainda piores do as da própria verdade. Concordar em fazê-lo era acionar o cronômetro para a detonação da bomba que ela mantinha desarmada por mais de 40 anos. Naquela noite, ela não dormiu. Sentada na escuridão da sala de estar, muito depois de Anselmo ter ido para a cama, ela repassou sua vida inteira. A moça assustada no sítio, o caminhoneiro com promessas nos lábios, o sim sussurrado para Anselmo, o rosto de José Augusto, o orgulho nos olhos do marido. Tudo isso estava prestes a ser desfeito por uma análise de laboratório. A sombra da genética, um conceito que ela mal compreendia, se estendia sobre sua família, ameaçando expor a mentira que era a sua fundação. Pela primeira vez em muito tempo, Almerinda não rezou por perdão. Ela rezou por um milagre. Mas sabia, no fundo de sua alma, que o tempo dos milagres havia acabado. Nos dias que se seguiram, Almerinda se transformou numa atriz desesperada, tentando a todo custo adiar o inevitável. Ela iniciou uma valsa de desculpas, cada passo calculado para ganhar tempo, para encontrar uma saída que não existia. Primeiro, ela alegou uma gripe forte, tossia de forma exagerada, andava pela casa enrolada num chale, queixando-se de dores no corpo. Não posso ir ao laboratório assim, meu filho. Posso passar alguma coisa para as enfermeiras, para o nosso netinho. José Augusto, preocupado, aceitou a desculpa. Melhoras, mãe. A gente espera a senhora ficar boa. Uma semana depois, quando a gripe milagrosamente passou, ela inventou um problema de pressão alta. O médico disse que minha pressão está muito alterada. Não é bom tirar sangue agora, pode me fazer mal. Ela citava um médico imaginário, conselhos que nunca recebera, na esperança de que a preocupação do filho com sua saúde se sobrepusesse à urgência do exame. Anselmo começava a ficar impaciente. Que frescura é essa, Almerinda? É só uma picadinha. Pelo amor de Deus, é a saúde do nosso neto que está em jogo. Você não entende, Anselmo. A minha saúde também importa. Ela retrucava, com uma agressividade que não lhe era habitual. O comportamento dela começou a gerar uma fissura na normalidade da família. Lúcia, a nora, que sempre tivera uma relação cordial com Almerinda, a olhava com uma crescente desconfiança. Será que ela não quer ajudar o Arthur? Perguntou a José Augusto uma noite, em voz baixa. Não diga isso, Lúcia.
Minha mãe ama o Arthur mais que tudo. Ela só é medrosa com essas coisas de médico. Ele a defendia, mas uma semente de dúvida começava a brotar em sua mente. Por que sua mãe, a mulher que sempre fora a rocha da família, estava agindo de forma tão irracional? A desculpa seguinte de Almerinda foi a mais elaborada. Ela alegou ter uma fobia de agulhas que se desenvolvera recentemente, um pânico incontrolável. Chegou a simular uma crise de ansiedade quando José Augusto mencionou marcar a data do exame. Sua respiração ficou ofegante. Ela levou a mão ao peito, os olhos arregalados de um pavor que, embora encenado em sua causa, era muito real em sua essência. O medo de ser descoberta era tão físico quanto qualquer fobia. A performance foi convincente o suficiente para adiar a coleta de sangue por mais alguns dias, mas o custo foi alto. A tensão na casa era palpável. Anselmo mal falava com ela, tratando-a com uma frieza que doía mais do que qualquer briga. José Augusto a olhava com uma mistura de pena e frustração. A situação chegou a um ponto insustentável quando o médico do pequeno Arthur ligou, pressionando pela coleta dos avós. Os resultados preliminares indicam que o gene recessivo provavelmente não veio da família da Lúcia. É crucial analisarmos a linhagem paterna o mais rápido possível, ele explicou a José Augusto. Naquela noite, o filho foi firme. Mãe, chega. Eu marquei o laboratório para amanhã de manhã. Nós vamos. Eu, o pai e a senhora. Eu vou junto, seguro a sua mão, o que a senhora precisar. Mas nós vamos fazer esse exame. Pelo Arthur. Acabou. Não havia mais para onde correr. A valsa terminara. Almerinda olhou para o rosto determinado do filho, um rosto que era um eco do de Antônio, e viu a sua derrota. Ela estava encurralada pela preocupação de um filho amoroso, um prisioneiro de sua própria mentira. Está bem, meu filho, ela disse, a voz resignada. Amanhã, nós vamos. Naquele instante, ela se sentiu como alguém no corredor da morte, a quem acabaram de servir a última refeição. Ela sabia o que a esperava. A única questão era quanto tempo a execução levaria. O dia da coleta de sangue foi surreal. Almerinda se moveu como um autômato, vestindo-se, tomando o café que desceu amargo pela sua garganta, entrando no carro ao lado de um Anselmo taciturno. No laboratório, o cheiro de álcool e a asepsia do ambiente a fizeram sentir-se ainda mais suja por dentro. José Augusto, fiel à sua promessa, segurou sua mão durante a picada da agulha. Ela não sentiu a dor física. Estava anestesiada pela dor emocional que a consumia. Depois do procedimento, a vida deveria voltar ao normal. Mas não voltou. Um novo estado se instalou na casa. A espera. E a espera era uma forma de tortura lenta e silenciosa. O ar ficou rarefeito, como se todos estivessem prendendo a respiração. Os dias se arrastavam. O laboratório dera um prazo de 2 semanas para os resultados. Para Almerinda, cada dia era uma eternidade. O tic-tac do relógio na parede da sala se tornou um som enlouquecedor. Cada segundo um passo a mais em direção ao cadafalso. Ela perdeu completamente o apetite, emagrecendo a olhos vistos. As olheiras profundas marcavam seu rosto, e seus olhos, antes vivos, estavam opacos, assustados. Anselmo, embora não soubesse a causa real da angústia dela, percebia que algo estava profundamente errado. Ele atribuía o comportamento dela a uma preocupação exagerada com a saúde do neto, misturada com o medo do exame. Ele tentou, a seu modo, acalmá-la. Vai dar tudo certo, mulher. O menino é forte, vai sair dessa. Ele disse uma noite, enquanto ela remexia a comida no prato sem comer. Ela apenas assentiu, incapaz de formular uma resposta. Como poderia dizer a ele que o problema não era apenas a saúde de Arthur, mas a saúde de toda a estrutura familiar que eles haviam construído? Almerinda tentava se ocupar. Mergulhou no trabalho, aceitando mais encomendas de costura do que podia dar conta. A máquina zunia dia e noite. O som constante um preenchimento para o silêncio pesado da casa. Mas nem o trabalho conseguia distrair sua mente. A imagem do envelope branco chegando, da verdade sendo revelada, era um filme que passava em loop em sua cabeça. Ela começou a ter pesadelos. Sonhava que estava num tribunal, com toda a cidade a olhando, enquanto José Augusto lia o resultado do exame em voz alta. Em outro sonho, Anselmo se transformava em pó diante de seus olhos, desaparecendo lentamente até não sobrar nada. Acordava suando frio, o coração disparado, e ficava o resto da noite em vigília, olhando para o teto e esperando o amanhecer,
que ela temia e desejava na mesma medida. José Augusto ligava todos os dias. Alguma notícia do laboratório? Ele perguntava, a ansiedade em sua voz focada unicamente no neto. Não, meu filho. Nada ainda, ela respondia, sentindo um alívio doentio a cada dia de adiamento, mesmo sabendo que era apenas um adiamento da dor. A atmosfera na casa era de uma calmaria que precede a tempestade. Almerinda e Anselmo se moviam um ao redor do outro com um cuidado excessivo, como se qualquer palavra errada pudesse quebrar a fina camada de gelo que os sustentava. Não havia mais brigas, apenas uma distância educada e um silêncio carregado de perguntas não feitas. Na véspera do dia em que os resultados deveriam chegar, Almerinda fez algo que não fazia há anos. Abriu o fundo falso de sua caixa de costura e tirou de lá a única foto que tinha de Antônio. Era uma foto pequena, 3x4, que ele lhe dera, já gasta e amarelada pelo tempo. Ela olhou para aquele rosto sorridente, o rosto do homem que lhe prometeu o mundo e lhe deixou com um segredo. Não sentiu raiva, nem amor, apenas um vazio imenso. Aquele homem era um estranho, um fantasma que, paradoxalmente, havia definido toda a sua vida. Ela rasgou a foto em pedaços minúsculos e os queimou no cinzeiro da varanda, observando o papel se contorcer e virar cinza. Foi um gesto fútil de tentar apagar o passado. Mas o passado não estava naquele pedaço de papel. Estava no sangue que corria nas veias de seu filho. E no dia seguinte, ele viria à tona. Quando Anselmo fechou a porta de sua casa, ele não a bateu. O clique suave foi mais definitivo, mais final do que qualquer ato de violência. Ele caminhou pela calçada sem olhar para trás, cada passo pesado, como se seus pés estivessem fincados em chumbo. O mundo, que minutos antes era sólido e familiar, havia se liquefazido sob seus pés. As árvores, as casas, o céu azul, tudo parecia uma pintura borrada, irreal. Ele não tinha um destino. Apenas andou. Passou pela praça, pelo armazém onde comprava pregos, pela barbearia onde cortava o cabelo há 40 anos. As pessoas o cumprimentavam. Boa tarde, seu Anselmo. E ele acenava com a cabeça, um gesto mecânico. Sua mente era um zumbido branco, um ruído estático que bloqueava todos os pensamentos. Eu não sou seu pai. As palavras que ele dissera ecoavam em sua cabeça, mas pareciam ter sido ditas por outra pessoa. A frase era um absurdo, uma negação de sua própria existência. Quem era ele, se não o pai de José Augusto? Sua identidade fora forjada em torno dessa paternidade. Ele era Anselmo, o trabalhador da usina. Anselmo, o marido de Almerinda. Mas, acima de tudo, ele era Anselmo, o pai de Zé Augusto. Foi para Zé Augusto que ele trabalhou em turnos duplos. Foi para Zé Augusto que ele guardou dinheiro, abdicando de seus próprios pequenos luxos. Foi o orgulho por Zé Augusto que o sustentou nos dias difíceis. Sua vida inteira fora um projeto de construção daquele menino, transformando-o no homem que ele era hoje. E agora, uma folha de papel lhe dizia que o alicerce daquela construção era uma mentira. A traição de Almerinda era uma parte da dor, sim. A imagem dela com outro homem, um fantasma sem rosto, era como um ferro em brasa, mas era uma dor quase secundária. O golpe principal, o que o eviscerou, foi o roubo de sua paternidade. Não era sobre biologia. Ele nunca se importou com isso. Era sobre a verdade. 44 anos. Uma vida inteira. Cada parabéns, papai. Cada abraço no Dia dos Pais. Cada momento de orgulho compartilhado. Tudo estava manchado, transformado em uma encenação da qual ele era o único espectador que não sabia o roteiro. Ele se sentiu um tolo, um completo e absoluto imbecil. Relembrou os comentários das vizinhas sobre o menino não se parecer com ele. Relembrou a estranha ansiedade de Almerinda, seu comportamento protetor. As peças do quebra-cabeça, antes disformes, agora se encaixavam com uma clareza brutal, formando uma imagem de sua própria estupidez. Seus pés o levaram, sem que ele percebesse, à casa de sua irmã mais velha, Inês. Ela o encontrou parado no portão, o olhar perdido no vazio. Anselmo, o que aconteceu? Você está pálido. Ele entrou, sentou-se na cozinha dela e, pela primeira vez, as palavras vieram. Ele contou a história de forma seca, objetiva, como se estivesse relatando um acidente de trabalho. Falou do exame, do resultado, da frase no laudo. Inês,
Uma mulher prática e de poucas demonstrações de afeto, apenas ouviu. Quando ele terminou, ela colocou a mão sobre a dele. Fique aqui, meu irmão. Fique o tempo que precisar. Naquela noite, no quarto de hóspedes que cheirava a naftalina, Anselmo não dormiu. Ele ficou deitado, olhando para o teto, e pela primeira vez desde a morte de sua mãe, ele chorou. Não foi um choro de raiva ou de tristeza. Foi um choro de luto. Ele estava de luto por si mesmo, pelo pai que ele pensava ser, pela vida que ele pensava ter. O telefonema de José Augusto veio na manhã seguinte. Anselmo atendeu, a voz do outro lado hesitante, quebrada. Pai, por favor, vamos conversar. O senhor é meu pai. Não importa o que aquele papel diz. O senhor é meu pai. Anselmo ouviu a súplica. Ele sabia, em algum lugar no fundo de sua alma devastada, que o amor do rapaz era real. Mas ele não conseguia. A ferida era grande demais. Não me ligue mais, José Augusto. Ele disse, a voz fria e distante. O seu pai, vá procurar o seu pai. E desligou. Cada palavra fora uma facada em seu próprio coração. Ele estava afastando a pessoa que mais amava no mundo. Mas o orgulho ferido, a humilhação, a sensação de ter vivido uma farsa, eram mais fortes. Ele não podia mais olhar para o rosto de José Augusto sem ver a mentira de Almerinda. Não podia mais ouvir a palavra pai sem sentir o gosto amargo do engano. O mundo de Anselmo não havia apenas ruído, havia sido apagado. Para José Augusto, o mundo não ruiu, ele se inverteu. Tudo o que ele acreditava ser sólido e verdadeiro se revelou uma ilusão. A saída de Anselmo de casa, o clique da porta, o silêncio que ficou para trás, tudo isso foi apenas o começo de um terremoto interno que abalou os alicerces de sua identidade. Ele ficou parado na sala por um longo tempo, o laudo ainda na mão, o papel agora amassado e úmido de suor. Olhou para a mãe, encolhida no sofá, o rosto banhado em lágrimas silenciosas. Ele deveria sentir raiva, fúria, mas o que sentia era um vazio desconcertante, uma confusão tão profunda que não havia espaço para mais nada. Quem? Foi a única palavra que conseguiu dizer. Almerinda ergueu o rosto, a expressão devastada. Um caminhoneiro, um moço que passou pela cidade. O nome dele era Antônio. Foi um pouco antes de eu e seu pai começarmos a namorar. A história saiu em fragmentos, tropeçada. Uma confissão feita 44 anos tarde demais. Antônio. O nome não significava nada para ele. Era o nome de um estranho, um fantasma. E, no entanto, aquele fantasma era a origem de sua vida. Nos dias que se seguiram, José Augusto se sentiu como um ator que descobre no meio da peça que seu papel é outro, que todo o roteiro que ele memorizou estava errado. Ele olhava para si mesmo no espelho e tentava encontrar traços de Anselmo. O formato do queixo, o jeito de franzir a testa. Ele sempre se orgulhara de ser filho de seu pai, de ter herdado sua honestidade, sua ética de trabalho. Mas agora, ao se olhar, via um estranho. Via, talvez, o rosto de um caminhoneiro chamado Antônio. Quem era ele? De onde viera sua teimosia? Seu gosto por música? Seu jeito de sorrir? A vida inteira, ele pensou que essas coisas o conectavam ao homem que o criou. Agora, elas o conectavam a um ninguém. A relação com a mãe se tornou um campo minado. Ele não conseguia olhá-la sem ver a mentira. Ele a amava. Era sua mãe. Mas como perdoar uma decepção daquele tamanho? A conversa entre eles foi dolorosa, cheia de pausas e lágrimas. Por que, mãe? Por que nunca me contou? Ele perguntou, não com acusação, mas com uma dor genuína. Medo, meu filho. Puro medo, ela respondeu, a voz embargada. Medo de perder tudo. De perder você, de perder o seu pai. Naquela época, o mundo era diferente. Eu não tive escolha. Ele tentava entender. Tentava se colocar no lugar daquela jovem de 22 anos, apavorada e sozinha. Mas a compreensão intelectual não aplacava a dor emocional. A mentira dela não o afetara apenas. Ela definira sua existência inteira. E pior, destruíra o homem que ele mais admirava no mundo. Sua prioridade se tornou Anselmo. Ele ligava todos os dias para a casa da tia Inês. Na maioria das vezes, Anselmo não atendia. Nas poucas vezes em que o fez, a conversa foi curta e cortante. A recusa de Anselmo em vê-lo, em falar com ele, era a punição mais cruel. José Augusto sentia-se órfão de um pai vivo. Ele passava horas com o filho, Arthur, cujo problema de saúde desencadeara toda a catástrofe.
Olhar para o menino era um lembrete agridoce. Fora por causa dele que a verdade viera à tona. E, no entanto, a inocência do neto era o único ponto de luz naquela escuridão. Lúcia, sua esposa, foi seu pilar. Ela o ouvia, o abraçava, deixava-o chorar. Você é o filho do Anselmo, ela lhe dizia com firmeza. O sangue não faz um pai. O amor faz. A criação faz. Olhe para si mesmo. Você é o homem que é por causa dele. As palavras dela eram um bálsamo, mas a ferida continuava aberta. Ele se sentia dividido. Uma parte dele era leal ao amor e à memória de uma vida inteira com Anselmo. Outra parte, uma parte curiosa e ferida, se perguntava sobre Antônio. Onde ele estaria? Seria ainda vivo? Saberia que tinha um filho? Eram perguntas que ele não ousava fazer em voz alta, mas que o assombravam nas horas mais silenciosas da noite. O homem no espelho não tinha mais um rosto definido. Era uma colagem de um pai que o amou e o renegou, e de outro que ele nunca conheceu. O ano que se seguiu à revelação foi um longo e arrastado exílio para Almerinda. Um exílio não geográfico, mas de alma. Ela continuou morando na mesma casa, dormindo na mesma cama, costurando na mesma máquina. Mas tudo estava diferente. A casa, antes um lar, tornara-se uma prisão. Cada objeto era uma lembrança de Anselmo. A poltrona onde ele se sentava, a caneca de ágata de onde bebia seu café, as ferramentas organizadas na parede da garagem. Eram fantasmas de uma vida que não existia mais. O silêncio, que antes era uma característica de Anselmo, agora era um habitante opressivo da casa. Um silêncio que gritava acusações, que ecoava a dor que ela causara. Almerinda passava os dias em conversas silenciosas consigo mesma, repassando os eventos, questionando suas escolhas, afogando-se em "e sis?". E se ela tivesse tido a coragem de enfrentar a vergonha? E se tivesse contado a verdade a Anselmo desde o início? As perguntas não tinham resposta, e só serviam para aprofundar seu sofrimento. A cidade, antes um lugar de comunidade, tornou-se um tribunal. A história, como era de se esperar em Mogi Mirim, vazou. Ninguém sabia exatamente como. Talvez uma indiscrição de um funcionário do laboratório. Talvez uma confissão de tia Inês a uma amiga. Mas vazou. E Almerinda sentiu o peso do julgamento em cada olhar que recebia na rua. As mesmas comadres que antes a cumprimentavam com sorrisos, agora baixavam a cabeça ou atravessavam para o outro lado da calçada. Ela se tornou a outra, a enganadora. Na missa de domingo, sentia os cochichos às suas costas, e o sermão do padre sobre pecado e redenção parecia ser dirigido diretamente a ela. Suas tentativas de contato com Anselmo eram inúteis. Ele se recusava a atender suas ligações. Uma vez, ela tomou coragem e foi até a casa da cunhada. Inês a recebeu na porta, o rosto fechado. "É melhor você ir embora, Almerinda. Ele não quer te ver. Você o quebrou por dentro." As palavras foram ditas sem raiva, com uma tristeza resignada que foi ainda mais dolorosa. José Augusto a visitava. Eram visitas difíceis, cheias de uma formalidade que nunca existira entre eles. Ele trazia compras, perguntava se ela precisava de algo, falava sobre a saúde de Arthur, que, felizmente, estava respondendo bem ao tratamento. Mas o carinho fácil, os abraços espontâneos, as risadas compartilhadas, tudo isso havia desaparecido. Havia um abismo entre eles, um abismo feito de 44 anos de silêncio. Ele a respeitava como mãe, mas a confiança, a base de qualquer relacionamento, estava em ruínas. Nesse período de isolamento, Almerinda envelheceu uma década. Seus cabelos ficaram quase que completamente brancos, e novas rugas de preocupação e tristeza se juntaram às marcas do tempo em seu rosto. Ela se agarrou ao trabalho como a um náufrago a um pedaço de madeira. A costura era a única coisa que ainda fazia sentido, o único processo sobre o qual ela tinha controle. Guiar o tecido, unir os pedaços, criar algo inteiro a partir de retalhos, era uma metáfora irônica para a vida que ela tentara construir e que agora estava desfeita. Ela vivia num purgatório autoimposto, presa entre um passado que não podia mudar e um futuro que não conseguia enxergar. Não havia raiva, não havia autocomiseração, havia apenas o peso esmagador de sua consciência, a compreensão tardia de que, ao tentar evitar a vergonha de um momento, ela havia se condenado a uma vida inteira de culpa. O exílio de Almerinda não tinha muros ou grades.
mas era a prisão mais eficaz de todas, a que ela carregava dentro de si. A notícia chegou numa manhã de terça-feira, trazida por José Augusto. Seu rosto estava inchado, os olhos vermelhos. Ele se sentou à mesa da cozinha, em frente à Almerinda, e demorou um tempo para conseguir falar. O pai, ele teve um infarto fulminante esta noite. Ele se foi, mãe. O mundo de Almerinda parou de girar. Anselmo, morto. Embora estivessem separados, embora ele a odiasse, a ideia de sua morte era inconcebível. Ele sempre fora a rocha, a constante. A possibilidade de um mundo sem Anselmo nunca lhe ocorrera. Uma dor oca e profunda se instalou em seu peito. Era a dor da perda, mas também a dor da culpa final, a mais terrível de todas. Ela o matara, não com uma arma, mas com a verdade. A revelação o havia enfraquecido, tirado sua vontade de viver. Ela tinha certeza disso. O médico podia chamar de infarto, mas Almerinda sabia o verdadeiro nome da doença. Um coração partido. O velório foi na capela da cidade. Almerinda se vestiu de preto. O luto externo, um pálido reflexo da escuridão que sentia por dentro. Mas quando chegou à porta da capela, foi barrada, não por seguranças, mas pelo olhar frio e irredutível de sua cunhada, Inês. Você não vai entrar, disse Inês, a voz baixa, mas firme como aço. A sua presença aqui é um desrespeito à memória dele. Você já causou dor suficiente. Deixe-o descansar em paz. José Augusto, que estava ao lado da tia, tentou intervir. Tia, por favor, ela não é nada. Inês o cortou. Ela era a esposa dele, sim, mas o que ela fez anula qualquer direito. Este momento é para quem o amou de verdade. Almerinda não discutiu. Ela viu a dor e a raiva nos olhos da cunhada e entendeu. Não tinha o direito de estar ali. Ela era a causa daquele velório. A viúva que não podia chorar seu morto. Ela se afastou e ficou do outro lado da rua, debaixo de uma árvore frondosa, observando de longe. Via as pessoas chegando, abraçando José Augusto, prestando suas condolências. Via a coroa de flores enviada pelos colegas da usina. Via a vida de Anselmo sendo celebrada por todos, exceto por ela, a mulher que a compartilhara por mais de 40 anos. De sua posição de pária, ela assistiu a tudo. Viu o caixão sendo fechado, viu-o sendo carregado para o carro funerário, viu seu filho, seu rosto uma máscara de sofrimento, ajudando a carregar o homem que ele sempre chamaria de pai. Quando o cortejo partiu em direção ao cemitério, Almerinda permaneceu ali, imóvel. A rua ficou vazia, o sol da tarde batia forte, e ela chorou. Chorou não apenas pela morte de Anselmo, mas pela morte de sua própria história. Chorou pelo perdão que ele nunca lhe dera, pelas palavras que nunca mais seriam ditas. Chorou pela injustiça de um homem tão bom ter tido um fim tão triste, um fim que ela mesma escrevera. Seu adeus a Anselmo não foi no velório, cercada por flores e preces. Foi ali, sozinha, do outro lado da rua, sob o olhar indiferente do céu. Um adeus à distância, silencioso e cheio de um arrependimento que a acompanharia pelo resto de seus dias. A morte dele não a libertou de seu segredo, apenas o selou para sempre, transformando a culpa em uma lápide em seu coração. O tempo não cura todas as feridas, mas ensina a conviver com as cicatrizes. Os anos que se seguiram à morte de Anselmo foram lentos, cinzentos, mas trouxeram consigo uma espécie de resignação. A dor aguda da perda e da culpa se transformou numa melancolia crônica, uma sombra que se tornou parte da paisagem interna de Almerinda. Ela se mudou da casa que dividira com Anselmo. Era impossível continuar ali, assombrada por tantas memórias. Comprou uma casinha menor, no outro lado da cidade, com uma varanda e um pequeno quintal onde plantou um jardim. Aos poucos, construiu uma nova rotina, uma rotina de uma mulher idosa e solitária. A relação com José Augusto começou a mudar, não por um evento específico, mas pela lenta e persistente ação do tempo. Com a morte de Anselmo, a raiva e a mágoa de José Augusto começaram a dar lugar a uma compreensão mais profunda. Ele passou a ver a mãe não como a mentirosa que destruiu seu pai, mas como a jovem apavorada que tomara uma decisão desesperada numa época de regras cruéis. As visitas se tornaram mais frequentes e menos formais. Ele trazia o neto, Arthur, agora um menino saudável e cheio de vida, para passar as tardes de domingo com a avó. As conversas, antes tensas, começaram a fluir com mais naturalidade.
Falavam do presente, do jardim de Almerinda, do trabalho de José Augusto, das peraltices de Arthur. O passado era um território pantanoso que ambos evitavam por um acordo tácito. Numa tarde, enquanto tomavam café na varanda, José Augusto quebrou o silêncio. Mãe, eu andei pensando, eu nunca procurei saber sobre o outro. Ele disse a palavra outro com dificuldade. Às vezes me pergunto se deveria. Almerinda parou de mexer o café e olhou para o filho. Havia uma sinceridade em seus olhos que a desarmou. Eu não sei o que lhe dizer, meu filho. Ele se chamava Antônio. Era caminhoneiro. Foi tudo o que eu soube dele, ela disse, com uma honestidade que não usava há muito tempo. Para mim, ele morreu naquele dia em que foi embora. O seu pai foi Anselmo. Foi a primeira vez que eles tocaram no assunto de forma tão direta. E, surpreendentemente, não doeu como antes. Era como se a morte de Anselmo tivesse, de alguma forma, solidificado seu status como o verdadeiro e único pai. Eu sei disso, mãe. José Augusto respondeu, a voz suave. Eu nunca tive dúvidas sobre isso. Ele foi o melhor pai do mundo. Ele fez uma pausa. Eu sinto falta dele, todos os dias. Eu também, sussurrou Almerinda, e pela primeira vez, eles compartilharam o luto, não como acusador e acusada, mas como duas pessoas que amaram e perderam o mesmo homem. Aquele foi um ponto de virada. A ferida não estava curada, mas o processo de cicatrização havia começado. José Augusto nunca mais tocou no nome de Antônio. Ele parecia ter decidido que sua história começava e terminava com Anselmo. Almerinda, agora com 76 anos, encontrou uma paz sombria em sua velhice. Passava os dias bordando, cuidando de suas plantas e recebendo as visitas do filho e do neto. A culpa ainda estava lá, mas não era mais uma força paralisante. Era uma companheira silenciosa, um lembrete constante do preço de suas escolhas. O tempo, como a agulha em suas mãos, não apagava os buracos no tecido da vida, mas com paciência, com muitos pontos, ele podia remendar o que foi rasgado, criando um novo padrão, talvez não tão bonito quanto o original, mas forte o suficiente para continuar inteiro. Aos 76 anos, a varanda da pequena casa de Almerinda era o seu observatório do mundo e de si mesma. Era ali que ela passava a maior parte de seus dias, sentada numa cadeira de balanço de vime que rangia suavemente, um som que se misturava ao canto dos pássaros em seu jardim. Dali, ela via a vida passar, as crianças indo para a escola, o carteiro em sua bicicleta, as vizinhas conversando no portão. Ela não fazia mais parte do fluxo da cidade. Era uma espectadora serena. Seu mundo havia encolhido, mas paradoxalmente, sua perspectiva se alargara. As paixões, os medos e as urgências que a dominaram na juventude e na meia-idade pareciam agora distantes, como uma tempestade vista do topo de uma montanha. O que restava era a paisagem depois da chuva, limpa, clara, com suas belezas e suas devastações expostas. A memória de Antônio se tornara quase abstrata. Ela já não conseguia se lembrar com clareza do tom de sua voz ou do toque de sua mão. Ele era um borrão, o catalisador de uma reação química que mudara sua vida para sempre, mas que não tinha mais substância. Ela nunca teve a curiosidade de procurá-lo, de saber o que fora feito dele. Ele era irrelevante. A história nunca fora sobre ele, fora sobre ela, Anselmo e José Augusto. A trindade trágica que ela mesma criara. A lembrança de Anselmo, por outro lado, era nítida, dolorosamente nítida. Ela se lembrava de seus silêncios, do jeito como seus olhos se suavizavam ao olhar para o filho, da solidez de sua presença. O amor que sentira por ele não fora o amor arrebatador e febril que sentira por Antônio, mas fora um amor real, construído no dia a dia, na cumplicidade silenciosa. Um amor que ela só reconheceu em sua plenitude, depois de tê-lo perdido. O maior arrependimento de sua vida não foi ter mentido, mas não ter sido capaz de dar a um homem tão bom a verdade que ele merecia. Sentada em sua cadeira de balanço, com o trabalho de bordado no colo, Almerinda refletia que talvez, na sua geração, o amor estivesse mais ligado ao dever e ao sacrifício do que à felicidade. Ela sacrificou sua honestidade para salvar sua honra. Anselmo sacrificou sua vida para criar um filho. Eram escolhas feitas num mundo com poucas opções, especialmente para uma mulher. Ela encontrou uma espécie de paz, não a paz da absolvição, mas a paz da aceitação. Aceitava quem era,
Uma mulher que cometera um erro terrível, mas que também amara profundamente. Uma mulher que construíra uma família sobre uma mentira, mas que vira um amor verdadeiro florescer daquela terra envenenada. Não pedia mais perdão a Deus em suas orações. Em vez disso, agradecia. Agradecia por José Augusto, pelo amor que ele e Anselmo compartilharam, pelo neto que era a prova de que a vida, apesar de tudo, continua. Sua história era uma tapeçaria complexa, com fios de cores escuras e brilhantes entrelaçados. Havia a linha vermelha da paixão proibida, a linha cinzenta do medo, a linha preta da mentira e do luto. Mas também havia a linha dourada do amor incondicional de um pai e a linha verde da esperança, representada pelo sorriso de seu neto. Na varanda de suas lembranças, Almerinda Soares não era mais a jovem assustada, nem a esposa culpada, nem a viúva pária. Era apenas uma velha senhora, observando o entardecer, aceitando a tapeçaria de sua vida, com todos os seus nós e suas imperfeições, como a única obra de arte que ela poderia verdadeiramente chamar de sua. Numa tarde de sábado, José Augusto chegou para a visita semanal com uma caixa de papelão nas mãos. Arthur, agora um pré-adolescente, veio correndo na frente para abraçar a avó. «Vó, olha o que a gente achou na casa da tia Inês», disse José Augusto, colocando a caixa sobre a mesinha da varanda. Tia Inês havia falecido alguns meses antes, e José Augusto estava ajudando a esvaziar a casa. Dentro da caixa, havia fotografias antigas, documentos e algumas quinquilharias de Anselmo que Inês guardara. Almerinda pegou um álbum de fotos com a capa de couro gasta. As páginas amareladas mostravam um Anselmo jovem, um José Augusto criança, festas de aniversário, natais, férias na praia, a crônica de uma vida familiar feliz. José Augusto sentou-se ao lado dela, e juntos, eles folhearam o álbum em silêncio. Não era mais doloroso. As fotos não eram mais provas de uma mentira, mas testemunhas de um amor que fora real, independentemente de suas origens. Numa foto, Anselmo segurava um José Augusto de uns 6 anos nos ombros. Ambos sorriam para a câmera, um sorriso tão genuíno que transcendia qualquer segredo. «Ele me amava, não é, mãe?» perguntou José Augusto, a voz baixa, mais uma afirmação do que uma pergunta. «Ele te amava mais do que a própria vida, meu filho», respondeu Almerinda, e pela primeira vez, a verdade completa soou em suas palavras. «E você foi o melhor filho que um homem poderia desejar». Ali, naquela varanda, o ciclo se fechou. A mentira, que por tanto tempo os definira, perdeu sua força. O que restou foi o legado. O legado de Anselmo não estava em seu sangue, mas no caráter do homem que ele criou. O legado de Almerinda não era sua falha, mas a família que, apesar de tudo, sobreviveu. Arthur, que estava brincando no jardim, se aproximou. «Vó, quem é esse?» ele perguntou, apontando para a foto do avô que ele mal conhecera. «Esse, meu querido», disse Almerinda, a voz firme e clara. «Era o seu avô Anselmo, um grande homem. O seu pai se parece muito com ele». E era verdade. José Augusto, com seus 50 e poucos anos, tinha a mesma retidão no olhar, a mesma solidez que Anselmo possuía. A criação, o amor, a convivência haviam esculpido o pai no filho de uma forma que a genética jamais conseguiria. Almerinda entendeu finalmente que a verdade, quando enterrada por muito tempo, não volta para destruir, mas para libertar. A revelação tardia, embora devastadora, permitiu que o amor fosse redefinido em termos mais puros, para além dos laços de sangue. Ela olhou para o filho e para o neto, o passado e o futuro sentados ao seu lado. O novelo de sua vida estava, enfim, desembaraçado. As pontas estavam amarradas, não de forma perfeita, mas de forma segura. A história de Almerinda Soares era um testemunho doloroso de que o amor pode sim nascer de uma mentira, mas só pode florescer plenamente sob a luz, ainda que tardia, da verdade. Assim como os fios do bordado de Almerinda, nossas vidas são tecidas com escolhas, segredos e verdades. Se esta jornada pelo coração de uma família brasileira tocou você, nos ajude a continuar contando histórias que importam. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like para que essa narrativa alcance mais pessoas e comente abaixo o que você achou do peso das escolhas de Almerinda. A sua participação é o fio mais importante da nossa tapeçaria. Muito obrigado por ouvir.